Deus quer falar com você ainda hoje. Você será conduzido a um momento profundo de comunhão com Deus através desta oração especial. Este é um tempo sagrado para consagrar o seu dia, renovar suas forças e descansar na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da sua vida. Você está no canal Oração de Fé e Vitória, um espaço onde não pregamos religião, mas vivemos a palavra. Aqui, formamos uma corrente de oração verdadeira, onde cada clamor é levantado com fé e cada inscrito é envolvido diariamente por intercessão e graça. Ao se inscrever neste canal, o seu nome passa a fazer parte da nossa corrente de oração diária. Todos os dias, ao amanhecer, levantamos as mãos e as vozes para declarar: você está coberto pelo poder do Altíssimo. Agora, desligue o barulho ao redor, acalme o coração e permita que esta oração seja o seu ponto de partida para um dia cheio da presença de Deus. Respire fundo, sinta a luz do Senhor te envolvendo e declare com fé: Pai amado, eu me coloco agora diante de Ti, no início deste novo dia, reconhecendo que sem a Tua presença, eu nada sou e nada posso fazer. Venho buscar a Tua força, a Tua paz e a Tua direção para cada passo que eu der. Este é o seu encontro diário com a paz, a força e a direção de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir a voz do Senhor ainda hoje. O chamado invisível do Espírito. Há uma voz que não se impõe, mas insiste, que não grita, mas ecoa por dentro. Ela não é ouvida com os ouvidos naturais, mas quem tem espírito sensível a reconhece na hora. É o chamado do Espírito, invisível, porém irresistível. É ele quem desperta os que ainda estão dormindo por dentro. E esse chamado não veio hoje por acaso. Ele vem em dias estratégicos, dias em que a alma já está sobrecarregada antes mesmo do relógio despertar. Dias em que o cansaço mental, a ansiedade e o medo tentam vestir a roupa antes mesmo do corpo sair da cama. Há uma urgência espiritual que paira no ar, e quem ouve esse chamado entende que não dá mais para viver empurrando os dias, esperando que tudo se resolva sozinho. O Espírito de Deus não chama apenas para consolar. Ele chama para reposicionar. Ele sabe onde você se perdeu sem perceber. Ele sabe em que momento você se afastou da presença, ainda que continuasse orando, cantando ou frequentando cultos. Ele conhece os detalhes da sua alma que você mesmo tentou ignorar. Por isso, Ele chama. Ele chama quando a mente está fragmentada, quando as emoções estão sangrando silenciosamente, quando a fé se arrasta e a oração vira murmúrio. Ele chama não porque você merece ouvir, mas porque Ele quer restaurar o que ninguém mais consegue ver. E nesse momento, não importa onde você está, o céu está aguardando sua resposta. Porque o Espírito não força portas. Ele se aproxima, toca suavemente e espera. Espera que você pare por um minuto e reconheça: eu preciso ouvir Deus agora. Não depois. Não quando tudo estiver resolvido. Não quando eu estiver mais preparado. É agora. Enquanto tudo ainda está confuso. Enquanto o coração ainda está dividido, enquanto o medo ainda tenta ocupar o lugar da fé. Há momentos em que Deus interrompe nossa rotina para evitar nossa destruição. Ele antecipa livramentos com simples sussurros. Ele nos livra de decisões erradas com instruções discretas. Mas se não ouvirmos, se não discernirmos o chamado, podemos perder aquilo que já estava preparado para nos alcançar. O Espírito fala com os que estão atentos. E estar atento aqui não significa perfeição espiritual. Significa sensibilidade. Significa humildade. Significa reconhecer que sem Ele, até as boas intenções falham. Esse chamado é pessoal. Ele não foi feito a todos. Ele foi feito a você. A forma como você acordou hoje não define o que o Espírito está prestes a fazer. Mesmo que o sono tenha sido agitado, mesmo que os pensamentos estejam bagunçados, mesmo que você sinta que não tem forças nem para orar direito, ainda assim, Ele chama. Porque Ele não olha para a sua performance. Ele olha para a sua sede. E quando a sede é genuína, Ele derrama águas que limpam, curam e direcionam. Muitos começam o dia com pressa, mas ignoram o que pode mudar completamente o rumo das próximas horas.
a escuta da voz de Deus. E essa escuta não exige um lugar específico, nem uma posição exata, nem palavras bonitas. Ela exige um coração disposto, um espírito inclinado, uma alma que diz: fala, Senhor, eu preciso ouvir. Essa disposição interior cria um ambiente espiritual propício para o céu se manifestar. E quando o céu se manifesta, tudo muda. O dia que seria igual aos outros se transforma. O peso que seria carregado se dissolve. A decisão que parecia confusa se esclarece. Há uma batalha acontecendo antes mesmo que seus olhos se abram. Uma batalha por sua mente, por sua atenção, por sua paz. E o Espírito de Deus, como general invisível, está pronto para te instruir na primeira hora do dia. Ele não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você vença. E a vitória começa com a escuta. A escuta que nasce da rendição. A escuta que brota da dependência. A escuta que entende que sem Deus não há direção segura. Este chamado que você está ouvindo agora, mesmo que de forma sutil, é real. Ele é mais real do que o que você sente. Ele é mais forte do que os seus medos. Ele é mais verdadeiro do que suas dúvidas. Ele vem direto do coração do Pai, que ama demais para permitir que você continue acordando e adormecendo espiritualmente. Ele quer te acordar por dentro. Ele quer te levantar com propósito. Ele quer ativar dons, renovar visão, trazer consolo e sabedoria para decisões que precisam ser tomadas ainda hoje. E se você ouviu até aqui, isso já é um sinal. Você está entre os que o Espírito está chamando para algo mais profundo. Algo que não se encontra em mensagens rápidas, em frases motivacionais, em fórmulas vazias. O que Deus tem para você só pode ser encontrado na intimidade com Ele, na quietude da escuta, na entrega de quem entende que a vida só tem sentido quando começa no altar. Comece hoje, agora. Porque essa voz que te chama é a mesma que criou os céus e a terra. E quando ela fala, tudo ganha vida outra vez. O peso espiritual das primeiras palavras do dia. Existem palavras que marcam uma vida inteira, mas há palavras que marcam o rumo de um único dia, e ainda assim carregam um poder que muitos ignoram. O que você diz ao acordar define mais do que seu humor. Define sua atmosfera espiritual. As primeiras palavras que saem da sua boca não são apenas expressões comuns. Elas são sementes, são decretos, são portas que se abrem ou se fecham. E é nesse instante, muitas vezes despercebido, que se trava uma guerra invisível. Porque o inimigo sabe que se controlar o seu início, poderá manipular todo o resto. Ele não teme tanto o que você faz no fim do dia. Ele teme o que você declara no início. Você já parou para pensar quantas vezes começou o dia com frases como: vai ser difícil, já acordei cansado, não tenho forças, só Deus sabe o que me espera? Essas frases, aparentemente inofensivas, liberam códigos espirituais. Elas ativam atmosferas. Elas liberam legalidades para que o peso do dia se intensifique. E o pior, você mesmo, com suas palavras, acaba concordando com o caos. Mas a verdade é que você tem autoridade para mudar essa dinâmica. Quando suas primeiras palavras se alinham com a palavra de Deus, o seu espírito toma o controle, e onde o espírito governa, a carne não domina. Quando você acorda e declara: este é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegrarei, você não está apenas citando um versículo, você está posicionando o céu ao seu favor. Você está alinhando sua mente à verdade eterna e não à circunstância momentânea. Esse é um princípio espiritual negligenciado. Muitos oram ao longo do dia, leem a Bíblia à noite, ou buscam a Deus quando algo dá errado, mas ignoram o poder do início, do primeiro fôlego consciente, da primeira frase liberada. O reino espiritual está atento desde os primeiros segundos após o despertar. E nesse tempo, tudo que você declara reverbera com força redobrada. É por isso que os homens e mulheres de Deus que caminham em vitória têm o hábito de consagrar o dia logo ao nascer do sol. Eles não fazem isso por tradição, fazem por discernimento. Se você começa o dia murmurando, o coração se fecha. Mas se começa adorando, o céu se abre. Se começa em dúvida, a mente se contamina. Mas se começa em fé,
a alma se fortifica. A primeira palavra tem poder de moldar os pensamentos seguintes, e esses pensamentos moldam emoções, atitudes e decisões. Não é exagero afirmar que uma frase dita ao amanhecer pode ser a diferença entre um dia em paz ou um dia tomado pela ansiedade. Por isso, Deus deseja que você aprenda a dominar esse momento. Ele quer que suas primeiras palavras sejam sementes de vida, promessas declaradas, gratidão consciente. Porque quando você declara a vida logo cedo, até o inferno reconhece que você está posicionado. Quando você entrega os seus caminhos logo nas primeiras palavras, os céus liberam instruções, proteção e sabedoria sobre a sua trajetória diária. É nesse ponto que muitos fracassam sem perceber. Começam o dia buscando o celular antes de buscar a face de Deus. Começam conectados ao mundo, mas desligados do espírito. E isso gera uma desconexão que afeta tudo. O humor, a produtividade, o discernimento, as relações. O mundo espiritual não para quando você dorme. Ele continua agindo. E ao acordar, a forma como você responde espiritualmente determina se você retoma o controle ou entrega as rédeas à distração. Agora você entende por que o inimigo tenta roubar sua atenção logo cedo? Porque ele sabe que se tirar sua conexão nos primeiros minutos, pode enfraquecer sua autoridade nas próximas horas. Mas você pode romper com esse ciclo. Você pode decidir a partir de hoje que as primeiras palavras da sua boca vão carregar intencionalidade espiritual. Vão ser declarações de fé, adoração, consagração. Vão ser palavras que constroem e não que paralisam. Palavras que libertam e não que aprisionam. Palavras que alinham o céu com a terra. E se você fizer isso todos os dias, não apenas ocasionalmente, perceberá uma transformação crescente. Sua mente será renovada. Suas emoções serão estabilizadas. Sua fé será fortalecida, porque a repetição de palavras cheias de vida se torna cultura espiritual. E uma vez que você cria essa cultura, sua casa, seu ambiente, seu trabalho, tudo ao seu redor começa a refletir essa nova atmosfera. Começa no secreto, mas se espalha no visível. Começa no quarto, mas invade o dia inteiro. Porque Deus honra quem o honra desde o início. Não se trata de religiosidade. Trata-se de sobrevivência espiritual. Quem negligencia o início, se perde no meio. Quem consagra os primeiros minutos, carrega o favor até o fim. Que suas primeiras palavras hoje sejam diferentes. Que sejam como lanças lançadas na direção do propósito. Que sejam como chaves que abrem portas antes mesmo de você sair de casa. Que sejam como fogo que consome a dúvida antes dela chegar. Porque quando o justo declara com fé, o céu responde com poder. O cansaço da alma silenciosa. Há um tipo de cansaço que não se resolve com sono. Um peso que se acumula mesmo depois de uma noite inteira de descanso. É o cansaço da alma. Aquela exaustão profunda que não tem nome definido, mas que se sente nos ossos, nas emoções, na vontade de continuar. A alma silenciosa é a alma que já cansou de gritar. É aquela que, mesmo entre sorrisos, carrega o esgotamento de anos de batalhas internas. Poucos percebem. Quase ninguém pergunta. Mas Deus vê. E é para esse tipo de alma que Ele está falando agora. Você talvez não saiba, mas a sua alma tem falado com Deus no silêncio. Enquanto você tenta ser forte, ela geme. Enquanto você repete que está tudo bem, ela chora. Enquanto você segue, ela pede por descanso. E não é qualquer descanso. Não é pausa de rotina. É descanso de verdade. Aquele que só vem quando o coração se encontra com a presença do Altíssimo. A alma silenciosa está gritando por direção. Ela está pedindo alívio, não das tarefas do dia, mas das pressões invisíveis que se acumulam por dentro. Esse esgotamento espiritual nasce de uma desconexão prolongada com o lugar de descanso em Deus. É como se você tivesse aprendido a viver no modo automático. Acordar, produzir, responder, suportar. Mas, em algum momento, esqueceu de abastecer a alma. Esqueceu de parar para ouvir o que Deus quer dizer. E não apenas falar o que você precisa. Esqueceu de permanecer em silêncio diante do trono, não para pedir, mas para receber o que o Pai tem prazer em liberar. E quanto mais tempo longe desse lugar,
mais a alma vai perdendo brilho, vigor, força. O maior sinal de que a alma está cansada é quando você começa a perder o prazer naquilo que antes era precioso. O que antes te alimentava, agora parece peso. A oração vira obrigação. A Bíblia, um texto distante. O louvor, um ruído de fundo. Você não percebe na hora, mas a alma, aos poucos, vai desidratando. E quando a alma seca, a fé enfraquece. Quando a fé se enfraquece, a mente se torna território fácil para a dúvida, para o medo, para a confusão. Deus não quer que você viva mais um dia nesse estado. Ele não quer que você se acostume com a alma silenciosa, nem que normalize o cansaço interior como parte da vida cristã. Ele quer restaurar a voz da sua alma. Ele quer reativar a alegria da salvação. Ele quer te fazer lembrar como era quando o seu espírito se movia com liberdade, quando a oração era refúgio e não obrigação. Mas para isso, você precisa reconhecer: eu estou cansado por dentro. Eu preciso voltar para o lugar do descanso, não físico, espiritual. O descanso verdadeiro não está no tempo livre, nem no fim de semana, nem nas férias planejadas. Está no encontro com a presença. Está no retorno ao quarto secreto. Está no momento em que você para tudo, respira fundo e diz: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Essa frase, que muitos evitam por parecer fraqueza, é na verdade a chave da restauração. Porque quando você reconhece sua limitação, o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando você admite que está esgotado, ele vem como fonte de águas vivas para reviver o que estava quase morrendo. Há uma promessa para os cansados, uma promessa que não falha. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa não é uma metáfora, é um convite real, é uma convocação divina. Jesus sabia que viver neste mundo exige mais do que força humana. Por isso, ele deixou claro que há um alívio disponível. Não para os que fingem estar bem, mas para os que se aproximam como estão, sem máscara, sem argumento, apenas com sede. O cansaço da alma não é sinal de fracasso espiritual. É um alerta, um sinal de que você precisa parar e ouvir. Ouvir o que a alma está tentando dizer há dias, talvez há meses. Ouvir o que Deus quer restaurar antes que você desista, mesmo que continue em pé. A alma silenciosa é perigosa porque ela não reclama, ela adoece calada. E quando você percebe, já não sente mais nada. Mas Deus está te despertando hoje, porque ainda dá tempo, ainda há cura, ainda há renovo. O Espírito Santo quer hoje tocar na sua alma com um tipo de paz que você não experimenta há tempos. Ele quer tirar esse peso invisível que você está carregando. Ele quer devolver o brilho que foi apagado. Ele quer libertar seu coração do cansaço de ter que manter tudo funcionando. Porque você não foi chamado para sobreviver emocionalmente. Você foi chamado para viver com abundância. E essa abundância começa quando você para, ouve, entrega e se rende. O portal do amanhecer, onde o céu desce. Existe uma janela no tempo que muitos desprezam, mas que no mundo espiritual é considerada um altar sagrado. O amanhecer. O momento em que o céu parece tocar a terra de forma mais delicada e intensa. Quando os primeiros raios de sol atravessam o véu da escuridão da noite. Não é apenas a luz do dia que está chegando, mas a abertura de um portal celestial que carrega revelações, livramentos, direções e promessas que não podem ser acessadas em outro momento. E é por isso que o inimigo luta tanto para te manter distraído logo nas primeiras horas. Porque ele sabe que no amanhecer, Deus fala com voz mais nítida aos que estão atentos. Esse momento não é comum, é profético. Ele carrega uma atmosfera de renovo, uma unção de recomeço, uma presença de restauração. Enquanto a maioria está distraída com notificações, rotinas ou simplesmente tentando sair da cama, o céu está ativo, movendo anjos, posicionando pessoas, destravando respostas. Mas tudo isso está reservado aos que reconhecem a santidade do início. O amanhecer é o momento onde Deus age para quem não quer apenas sobreviver, mas governar o próprio dia debaixo da direção divina.
É nesse instante que você precisa se apresentar diante do trono com consciência. Não como quem cumpre um ritual, mas como quem reconhece que ali está a chance de mudar o curso do dia inteiro. O portal do amanhecer não se abre para qualquer um. Ele se abre para os sedentos, para os que interrompem o automático e se colocam diante de Deus com humildade. Há bênçãos que só caem sobre os que madrugam na presença. Há respostas que só são liberadas enquanto o mundo ainda dorme. E talvez você se pergunte por que isso acontece logo nesse horário. Porque o amanhecer representa o fim de uma estação e o início de outra. Ele marca a mudança de atmosfera. E tudo que carrega transição, também carrega oportunidade espiritual. O céu se manifesta com mais intensidade na transição, porque é quando o novo pode ser ativado. E se você aprender a honrar esse tempo com oração e escuta, não haverá dia ruim que consiga te dominar, porque o céu já terá te revestido antes dos problemas tentarem te alcançar. Você já percebeu como muitas batalhas parecem te encontrar logo no início da manhã? Situações confusas, sentimentos de angústia, pensamentos negativos sem motivo? Isso não é acaso, é estratégia. É tentativa de te desconectar do lugar onde o céu desce. Porque se o inimigo conseguir roubar o seu foco logo no amanhecer, ele terá mais chance de influenciar todas as áreas do seu dia. Mas se você proteger esse momento com oração, adoração e escuta, você se torna inalcançável. Porque ninguém pode tocar em alguém que já se revestiu no altar logo ao despertar. Esse portal espiritual é silencioso, mas poderoso. Ele não vem com barulho, mas carrega força sobrenatural. E se você aprender a entrar nele, a sua vida muda. As suas decisões mudam. Os seus relacionamentos mudam. Porque você começa o dia sob outra frequência. Uma frequência de paz, de sabedoria, de alinhamento com os céus. E quando você caminha debaixo dessa frequência, até o que era para dar errado começa a cooperar a seu favor. Porque o céu já foi à sua frente. O amanhecer é mais do que um tempo. É uma senha. Uma convocação, uma senha espiritual que, quando usada com fé, destrava visões, renova a mente e fortalece o espírito. É como se Deus deixasse tesouros espalhados nesse horário, esperando que você os recolha com mãos limpas e coração sincero. Mas quem ignora esse chamado, passa o dia com as mãos vazias, tentando preencher com esforço aquilo que só o Espírito pode liberar com um toque. Se você quer ver transformação verdadeira, comece a tratar o amanhecer como o momento mais importante do seu dia. Não acorde correndo, abrindo a agenda ou respondendo ao mundo. Acorde ouvindo. Acorde orando. Acorde adorando. Porque quando você consagra o início, você consagra o todo. E o que começa no altar, termina em vitória. Pode até vir luta, mas o seu espírito já estará armado. Pode até chegar a má notícia, mas sua mente já estará guardada em paz. Porque você entrou pelo portal, e quem entra por ele nunca mais caminha no dia com as próprias forças. Esse é o tempo que Deus escolheu para te visitar. Não amanhã. Não quando tudo melhorar. É agora. Neste amanhecer, onde o céu está descendo sobre os sedentos, sobre os despertos, sobre os que decidiram não começar o dia com pressa, mas com presença. A presença que transforma, dirige e sustenta. A voz que quebra o medo. O medo não entra gritando. Ele se infiltra, vai se escondendo atrás de justificativas, de silêncios, de pensamentos que parecem lógicos. Até que, quando você percebe, ele já está no volante da sua mente. Ele decide por você. Ele paralisa suas atitudes. Ele sabota sua fé. E, acima de tudo, ele bloqueia sua escuta espiritual. Porque onde o medo reina, a voz de Deus parece distante, parece fraca, parece ausente. Mas o que poucos percebem é que a voz do medo não é mais forte. Ela só é mais constante. Só repete sem parar até você acreditar que ela é verdade. Por isso, o antídoto para o medo não é ignorá-lo, é silenciá-lo com uma voz mais poderosa. A voz de Deus. Há algo sobrenatural que acontece quando Deus fala diretamente ao seu espírito. Não é apenas uma frase bonita. É uma ruptura. É um som que atravessa as camadas da alma
e estilhaça cadeias invisíveis que já estavam há muito tempo ali. Você pode estar ouvindo vozes internas dizendo que não vai conseguir, que vai perder, que está sozinho, que é tarde demais. Mas basta uma única palavra do Espírito para calar todas essas sentenças. Uma só frase liberada do céu tem poder de cancelar anos de mentiras plantadas na sua mente. Mas essa voz só é ouvida no lugar da entrega, no ambiente onde o orgulho cede lugar à dependência, onde o coração aceita que precisa mais de direção do que de solução. E quando essa entrega acontece, o medo não encontra mais território. Porque a fé não é ausência de luta, é presença de escuta. Quando você ouve Deus, o medo perde o sentido. Porque a palavra liberada carrega vida, propósito e segurança que não se explicam, só se discernem. Muitos estão paralisados não pela realidade que enfrentam, mas pela interpretação que deram a ela. E essa interpretação foi moldada pelo medo. Situações difíceis podem até acontecer, mas é o medo que amplifica, distorce, adoece. E é exatamente aí que a voz de Deus entra. Ela não vem para negar a realidade, mas para redimensioná-la. Ela vem para colocar tudo sob perspectiva eterna. Ela não diz que você não passará pelo vale, mas afirma que você não estará sozinho nele. Ela não diz que o inimigo não se levantará, mas garante que ele não prevalecerá. Essa voz é a única capaz de fazer a alma parar de tremer, de fazer o coração sair do modo de sobrevivência e voltar a respirar com liberdade. E ela está disponível agora, neste momento. Deus não está calado. Ele está aguardando que você silencie o ruído do medo para que possa ouvir. Porque o medo fala alto, mas Deus fala profundo. E quem ouve o profundo não se impressiona com o barulho superficial. Quem é guiado pela voz do Espírito não se rende à manipulação do medo. Você não precisa de mais controle sobre a situação. Você precisa de mais sensibilidade à voz do Pai. Porque Ele não fala ao acaso. Cada palavra dele é uma arma, uma chave, uma cura. E quando você aprende a viver por essa escuta, tudo muda. Até o que permanece difícil se torna suportável. Até o que era impossível se torna possível. Porque a voz que vem do trono carrega não apenas consolo, mas estratégia. Carrega não apenas alívio, mas direção. E com direção você caminha mesmo quando não vê. A voz de Deus é um escudo, um manto, um alimento. Ela fortalece, limpa, liberta. E hoje, essa voz está chamando você para romper com o ciclo do medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente. Nenhum desses medos resiste à luz da palavra divina. Quando Deus fala, o medo se desfaz. Porque a luz da verdade expõe toda mentira que tentava se esconder no escuro da alma. E talvez você não se lembre da última vez em que ouviu Deus claramente. Talvez ache que ele se calou. Mas ele nunca parou de falar. O problema não está na transmissão, mas na sintonia. E agora, neste exato instante, você tem a chance de ajustar essa frequência, de silenciar tudo o que te confunde e se alinhar com o que te edifica. Porque a voz dele está aqui, e ela não vem apenas para confortar, ela vem para reconstruir. Deus quer quebrar hoje o ciclo de medo que te acompanha há tanto tempo, e ele não vai fazer isso com força, mas com palavra, com verdade, com presença. Porque quando ele fala, até o que parecia imutável começa a ceder. Até o que parecia endurecido começa a amolecer. Até o que parecia impossível começa a se reorganizar. Porque a criação inteira responde à voz de Deus. E se o universo foi formado por ela, sua vida pode ser transformada por ela também. A unção do recomeço diário. Todo dia que começa é uma chance escondida. Uma oportunidade silenciosa de recomeçar, mesmo sem mudar de endereço, de cenário, de rotina. Porque recomeçar não é zerar o externo. É permitir que algo seja restaurado dentro de você. E essa restauração só acontece quando há unção. Não uma unção genérica, emocional, que provoca arrepios passageiros, mas uma unção específica. Aquela que só desce quando o coração se apresenta diante de Deus, com sede de começar outra vez. Uma unção que limpa o que ficou mal resolvido ontem, que liberta do que ficou pesado na mente, que realinha o que saiu do eixo sem você perceber,
É uma unção que só desce sobre os que se entregam inteiros logo no início do dia. Essa unção não depende de como você acordou. Não depende se você dormiu bem, se teve um pesadelo, se o coração acordou leve ou carregado. Ela está disponível a quem decide que, mesmo sem sentir nada, vai buscar a presença. Mesmo sem ter palavras, vai se apresentar em silêncio. Mesmo com o corpo cansado, vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus não responde a emoções, Ele responde a posturas. E a postura de quem decide recomeçar com Ele atrai o céu de maneira poderosa. O recomeço não exige que tudo esteja resolvido. Ele exige fé para dar o primeiro passo. O passo de confiar que o que não se consertou ontem pode ser transformado hoje. Que o que parecia perdido ainda pode ser restaurado. Que a dor que não passou ainda pode ser curada. A unção do recomeço não vem sobre quem se julga pronto, mas sobre quem reconhece que precisa de novo fôlego, que não consegue continuar se for apenas na força da própria alma, que está cansado de tentar se sustentar sozinho. Deus ama recomeços, porque é neles que Ele mostra que não depende do nosso histórico para cumprir o que prometeu. Ele não olha para o que você falhou ontem, Ele olha para o que está disposto a entregar agora. E se há entrega, há presença. E se há presença, há transformação. E se há transformação, o recomeço não será uma repetição cansada, será um novo caminho. E esse novo caminho começa com uma escolha: consagrar o dia antes de tentar controlá-lo. A unção do recomeço diário não se manifesta onde há pressa, mas onde há reverência. Ela vem sobre quem entende que a primeira ação do dia não deve ser resolver, mas se render. Não deve ser tentar controlar, mas confiar. É no secreto da adoração silenciosa que o Espírito renova a mente, sara as emoções, fortalece a fé. E quando esse processo acontece logo ao despertar, o restante do dia carrega uma marca. A marca da presença. A marca de quem não apenas acordou, mas ressuscitou por dentro. Essa unção é sutil, mas poderosa. Ela não vem como um vento violento, mas como óleo que escorre pelas rachaduras do coração. Vai entrando nos espaços onde você já tinha desistido de tentar mudar. Vai curando áreas da alma que estavam anestesiadas. Vai restaurando a sensibilidade espiritual que o cansaço tentou roubar. E quando ela desce, você sente. Não porque tudo ao redor muda instantaneamente, mas porque algo dentro de você se reposiciona. Uma força te levanta, um discernimento te guia. Uma paz que não depende das circunstâncias começa a reger seus pensamentos. Essa é a diferença entre acordar com a carne no comando e acordar com o espírito em comunhão. Quem começa o dia apenas com tarefas, metas e responsabilidades já levanta em desvantagem. Mas quem começa com o joelho dobrado, mesmo sem saber o que orar, já está protegido, já está ativado, já está sensível ao que Deus quer fazer. E isso muda tudo. Muda como você reage, muda como você decide, muda como você enxerga os obstáculos. O recomeço que vem do céu não é artificial. Ele não ignora os problemas, não nega as pressões, mas te reveste para enfrentá-las com outra postura. Ele muda o ângulo da sua visão. Te faz ver com os olhos da promessa e não com os olhos da dor. Te faz lembrar que, mesmo em meio à batalha, você não está só. Que mesmo cercado, você tem socorro. Que mesmo cansado, há renovo disponível. E esse renovo vem toda manhã, como uma chuva leve que só cai sobre quem abre a janela da alma. Hoje, você tem a chance de viver esse recomeço. Não porque mereceu, não porque tudo vai mudar de uma hora para outra, mas porque você escolheu se apresentar a Deus no início. Porque você escolheu dizer com o coração sincero: Senhor, eu não quero começar mais um dia da minha forma. Eu quero começar contigo. Essa escolha atrai a unção. E a unção muda tudo. Mesmo que o dia seja o mesmo, você não será mais o mesmo. A oração que restaura o alinhamento com o céu. A oração verdadeira não é repetição de palavras decoradas, nem um desabafo emocional. Ela é uma conexão estratégica entre o que você vive na terra e o que já foi estabelecido no céu. Quando você ora com consciência e entrega, sua alma se alinha com aquilo que Deus já preparou para você. O céu não precisa ser convencido a agir. Ele já está disposto.
mas é através da oração que você ativa essa disposição no tempo e no espaço. É pela oração que o que é espiritual se torna acessível. O que está em promessa se transforma em realidade. O problema é que muitos se aproximam da oração como quem tenta cumprir uma obrigação, e não como quem está prestes a acessar o trono do Deus Todo-Poderoso. Falam, mas não escutam. Clamam, mas não se entregam. Suplicam, mas duvidam. E com isso, a oração se torna um monólogo seco, desconectado da presença. Não gera alinhamento, apenas ruído. Não move os céus, apenas alimenta uma sensação de alívio emocional que logo se esvai. Mas quando a oração parte de um espírito quebrantado, que não busca controlar a vontade de Deus, mas se submeter a ela, algo profundo acontece. O céu responde com revelação, com paz que excede o entendimento, com clareza de pensamento, com sabedoria inesperada, com direções que o mundo natural jamais poderia oferecer. E essa resposta não é sempre visível de imediato, mas ela entra como código invisível que começa a reorganizar tudo ao redor. Relacionamentos, decisões, oportunidades, tudo começa a se alinhar quando a oração alinha o seu interior com o espírito. O alinhamento espiritual não é algo místico ou simbólico, é real. Ele muda suas reações, sua forma de lidar com pressões, sua maneira de enfrentar conflitos. Ele te tira do centro do caos e te reposiciona no centro da vontade de Deus. E nesse lugar, mesmo quando nada muda por fora, tudo já começou a ser transformado por dentro. Porque o que governa o que está ao redor é a paz que reina no coração. E essa paz só vem quando há concordância entre o que você declara em oração e o que Deus tem como plano eterno. A oração que restaura esse alinhamento não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Não precisa ser eloquente, mas precisa ser entregue. Ela começa no reconhecimento de que você se desviou um pouco, mesmo sem perceber. Que tentou resolver com força humana o que só o céu poderia fazer. Que ignorou pequenos alertas, negligenciou momentos de escuta, atropelou decisões por ansiedade. Mas agora você para, respira, se curva e ora como quem volta para casa depois de muito tempo distante. Essa oração te reconecta ao centro da sua identidade. Te lembra quem você é aos olhos de Deus, e não aos olhos do medo, da culpa, da insegurança. Te lembra que não importa o quão longe você tenha ido, o caminho de volta sempre está à disposição. Basta uma palavra, um gesto de rendição, um coração disposto, e nesse instante, tudo que parecia desencontrado começa a encontrar o seu lugar. A alma inquieta encontra repouso. A mente agitada encontra direção. O espírito ferido encontra cura. Alinhar-se com o céu não significa isenção de problemas. Significa enfrentá-los com autoridade, com discernimento, com paz interior. Significa caminhar com os pés na terra e os olhos fixos na eternidade. Orar é reposicionar a alma na geografia espiritual correta. É declarar, mesmo sem ver, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não como uma frase religiosa, mas como uma escolha radical. A escolha de viver guiado, não pelos sentidos, mas pelo espírito. E esse tipo de oração não pode ser feito com pressa. Ele exige pausa, exige presença, exige um coração que entende que não se trata de falar muito, mas de abrir espaço para Deus falar. O alinhamento começa quando você para de tentar convencer a Deus a seguir o seu caminho e começa a pedir que Ele mostre o dele. Porque só há paz verdadeira quando o caminho é o dele, mesmo que seja desconhecido, incômodo, diferente do que você esperava. Hoje, agora, este é o momento ideal para fazer essa oração, para realinhar o que se perdeu, para reencontrar o eixo, para dizer: Pai, se algo dentro de mim saiu do teu compasso, eu me coloco diante de ti para ser restaurado. Alinha minha mente à tua verdade. Alinha meu coração ao teu amor. Alinha meus passos ao teu propósito. Porque quem anda desalinhado tropeça no invisível, mas quem se alinha com o céu, caminha com os pés firmes, mesmo em terrenos instáveis.
Declarações de autoridade para o dia que nasce. O que você declara com fé tem poder de moldar o mundo ao seu redor. E mais do que isso, tem poder de moldar o seu interior. O espírito humano responde às palavras proferidas com convicção. A mente se submete à linguagem da fé. O coração é fortalecido pela confissão da verdade. Por isso, há um princípio espiritual que não pode ser negligenciado. Começar o dia declarando a autoridade que Deus já concedeu sobre a sua vida. Não se trata de fórmulas mágicas ou de positivismo vazio. Trata-se de um alinhamento consciente com a palavra, com a verdade do céu, com a identidade que o próprio Deus escreveu sobre você. Muitos vivem o dia inteiro como se estivessem à mercê do acaso. Aceitam qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer cenário como se não tivessem voz sobre eles. Mas quem entende o seu lugar espiritual sabe que foi chamado para governar e não para ser governado. Declarar com autoridade não é prepotência, é submissão à promessa. É você se posicionar com palavras baseadas na Escritura, ativando o que já está disponível no reino espiritual. E esse ato, feito com fé, não apenas transforma o ambiente externo, mas reorganiza o mundo interno. As primeiras declarações do dia são como sementes. Elas criam raízes na sua mente, ecoam nos seus pensamentos e direcionam suas atitudes. Quando você declara, "O Senhor é a minha força, eu não temerei", você está treinando sua alma para resistir à ansiedade. Quando você afirma, "Nenhuma arma forjada contra mim prosperará", você está blindando seu espírito contra ataques que ainda nem se manifestaram. A declaração profética é preventiva. Ela te fortalece antes que a guerra comece. Ela posiciona sua fé antes que o desafio apareça. Ela te arma com verdades espirituais que não mudam, mesmo quando as circunstâncias mudam. E não basta apenas ouvir ou pensar. É necessário declarar com a própria voz. Porque quando você fala, você também ouve. E o que você ouve de forma contínua, você começa a crer. O medo cresce no silêncio da omissão, mas a fé se alimenta da confissão intencional. Quando você declara vida, luz, direção, proteção, você está ativando códigos espirituais que o mundo natural não compreende, mas que o mundo espiritual respeita. E há algo poderoso nisso. Quando você declara com fé, o inferno se cala e o céu responde. Essas declarações não precisam ser muitas. Elas precisam ser verdadeiras, precisas, relevantes para o seu momento. Não adianta repetir frases soltas sem convicção. A autoridade espiritual é ativada quando há concordância entre o que se fala e o que se crê. E mesmo que no início pareça mecânico, continue. Porque ao declarar, você está ensinando a si mesmo a confiar. Você está reprogramando sua alma para obedecer à fé, e não ao medo. Você está libertando seu espírito de prisões emocionais que já duram anos. Imagine o impacto de começar todos os seus dias com palavras que anulam a dúvida, que desarmam a ansiedade, que quebram maldições. Imagine viver cada manhã como um ato profético, onde sua boca se torna um instrumento de ativação divina. É isso que Deus deseja, que seus lábios se tornem chaves, que suas palavras sejam como martelos que quebram barreiras, que sua voz, mesmo tremendo, libere o som da vitória. E isso não precisa ser feito apenas uma vez. É uma cultura, um estilo de vida, um hábito espiritual que te prepara para qualquer cenário. Quem declara com fé, caminha com clareza. Quem começa o dia falando com autoridade, termina o dia dando glória. Porque a alma foi treinada, o espírito foi despertado, a mente foi lavada com verdade. E quando isso acontece, até o que foi enviado para te desestabilizar, acaba se tornando plataforma para que você cresça. Hoje, agora, é o momento de ativar essa prática. Não espere se sentir forte para declarar. Declare para se tornar forte. Não espere que tudo esteja resolvido. Declare para que o caos se alinhe à ordem divina. Não permita que o dia comece vazio de propósito, vazio de poder, vazio de presença. Preencha esse espaço com a voz da fé e deixe que o céu ecoe de volta com a paz que só Ele pode liberar. A corrente invisível de intercessores. Você nunca ora sozinho.
mesmo quando está no silêncio do seu quarto, com lágrimas caindo ou sem saber o que dizer. Há uma realidade espiritual maior se movendo ao seu redor. Existe uma corrente invisível que conecta os que clamam, os que creem, os que perseveram em intercessão. Uma rede espiritual entrelaçada por vozes que se levantam diariamente em favor uns dos outros. É o exército de intercessores, homens e mulheres que, em diferentes lugares e horários, estão de joelhos por vidas que talvez nunca conhecerão no natural, mas que tocam profundamente no espiritual. Esse movimento invisível é orquestrado pelo Espírito Santo. Ele conecta corações que foram despertos para carregar fardos uns dos outros. E quando você entra nesse ambiente de oração consciente, você também passa a ser coberto. Não por palavras soltas, mas por clamores intensos que sobem aos céus com nomes, situações, causas e feridas que apenas Deus conhece por completo. E isso não é simbólico, é real. Cada oração sincera ativa essa corrente. Cada Senhor abençoa aquele que agora precisa de ti. É um fio que se liga a outro coração, criando uma rede de socorro invisível que rompe barreiras geográficas e temporais. Deus age em unidade. E onde há intercessão coletiva, há poder multiplicado. É por isso que você sente forças inexplicáveis em dias nos quais tudo indicava que você cairia. É por isso que portas se abrem quando você já não tinha recursos nem esperança. Alguém orou. Alguém lembrou de você sem saber seu nome. Alguém intercedeu no momento em que você desmoronava por dentro. E a corrente agiu. Silenciosa, mas precisa. Invisível, mas eficaz. Essa rede de intercessores não está presa a uma instituição, a uma placa de igreja ou a um grupo fechado. Ela é movida por um mesmo espírito, impulsionada por um mesmo fogo, alimentada por uma mesma urgência. Ver o céu tocar a terra em cada vida alcançada. E ao se conectar com esse movimento, você também é ativado. Você deixa de ser apenas alvo de oração e passa a ser instrumento dela. Você começa a orar com mais intencionalidade. Começa a sentir o peso de causas que não são suas, mas que passam a te mover. E isso te transforma. Porque interceder é uma das formas mais profundas de amar. É amar sem esperar retorno. É se colocar na brecha por alguém que talvez nunca saberá o quanto você orou. Mas Deus sabe. Deus registra. Deus responde. E esse ciclo nunca para. Porque toda oração que você faz com sinceridade volta para você em forma de graça, proteção e respostas em tempos de necessidade. Ao se inscrever em um ambiente como este, você não está apenas clicando em um botão. Você está entrando nessa corrente. Está sendo inserido em um ciclo de intercessão contínua, onde seu nome, sua casa, sua causa, passam a ser mencionados diante de Deus. E essa cobertura não é leve. Ela é escudo. Ela é blindagem espiritual. Ela é muralha que se levanta quando o inimigo tenta avançar. Você não caminha mais sozinho. Você não luta mais só. Você é parte de um corpo que ora junto, que se fortalece junto, que vence junto. E não há honra maior do que ser parte disso. Não há chamado mais nobre do que o de interceder, porque a intercessão toca o coração de Deus. Ela carrega o perfume da entrega. Ela repete o gesto de Cristo que, mesmo na cruz, intercedia por aqueles que o feriam. E quando você ora por outro, mesmo em dor, mesmo em crise, você se torna semelhante ao Filho. Você carrega o som do céu. Você ecoa a compaixão do Pai. Hoje, neste exato momento, alguém pode estar sendo salvo por causa de uma oração que está sendo feita agora. Alguém pode estar sendo liberto, restaurado, renovado, porque outro decidiu orar. E se você entender o poder dessa rede invisível, você nunca mais vai subestimar uma oração. Nunca mais vai se sentir sozinho. Nunca mais vai desprezar o valor de dobrar os joelhos, mesmo que seja por alguns minutos. Porque o céu escuta. E o céu responde quando há unidade no clamor. O dia em que Deus te tocou ao amanhecer. Você vai se lembrar desse momento. Não por causa das palavras que foram ditas, mas por aquilo que aconteceu dentro de você enquanto ouvia. Algo foi despertado. Algo que estava adormecido há tempos. Uma chama foi reacendida. Mesmo que em brasa tímida,
mas viva. E isso é sinal de que Deus te tocou. Talvez você não tenha sentido um arrepio, nem tenha chorado ou se emocionado como em outras experiências, mas houve um toque. Um mover discreto, porém profundo. Um alinhamento entre sua alma e o céu que não será mais desfeito. Esse amanhecer não é só mais um início de rotina. Ele foi marcado eternamente. Porque há dias que entram na história da alma. Dias que mudam a forma como você enxerga tudo. E quando Deus toca, o tempo desacelera. As vozes externas perdem força. Os ruídos internos se aquietam. O que era urgente perde prioridade. E o que era essencial, mas ignorado, volta ao centro. A presença de Deus não vem para impressionar. Ela vem para reordenar. E quando ela encontra um coração disponível, ela transforma tudo sem fazer alarde. O toque de Deus restaura a sensibilidade. Ele devolve a leveza. Ele faz o coração, tão acostumado com pressões e pesos, voltar a bater com propósito. Você não precisa mais começar o dia na defensiva, como quem se prepara para uma batalha inevitável. Agora você pode começar como quem já venceu dentro, como quem já recebeu direção antes dos problemas chegarem, como quem caminha não por instinto, mas por convicção espiritual. O toque de Deus traz de volta aquilo que você achava que havia perdido para sempre: paz, clareza, esperança, fé. Ele levanta o que estava caído por dentro. Ele restaura o brilho do olhar, mesmo quando ainda há lágrimas. Ele resgata a identidade que o tempo e as experiências tentaram apagar. E se você permitir, ele continuará tocando, continuará falando, continuará direcionando, porque Deus não quer um encontro esporádico. Ele quer relacionamento. Ele quer que cada manhã se torne o altar onde você se encontra com Ele. Hoje foi só o início, uma semente plantada em solo fértil. Mas se você cultivar, se continuar buscando, ouvindo, orando, você vai experimentar frutos que nem consegue imaginar agora. Vai perceber que os dias, por mais desafiadores que sejam, se tornam diferentes quando começam no altar. Que decisões difíceis se tornam mais leves quando são tomadas debaixo da presença. Que batalhas se tornam suportáveis quando você sabe que não está lutando sozinho. Esse toque é resposta de orações feitas em silêncio. É resposta de lágrimas que ninguém viu. É resposta de clamores que você mesmo achava que Deus não tinha ouvido. Mas Ele ouviu, e Ele escolheu te tocar agora, porque sabia que você estava no ponto certo de entrega. Sabia que era o momento exato em que a sua fé, mesmo pequena, se tornaria solo para algo novo. E Ele nunca desperdiça uma fé sincera, por mais frágil que pareça. Guarde isso no coração. O toque de Deus não vem para te emocionar por um instante. Ele vem para te marcar para sempre. Ele vem para te lembrar que você não está perdido, não está esquecido, não está sozinho. Ele vem para te levantar do lugar onde a alma havia se acomodado. E depois desse toque, tudo muda. A forma como você ora, como você age, como você espera. Porque quem foi tocado pelo céu nunca mais caminha com os olhos apenas na terra. Então, a partir de hoje, escolha viver diferente. Escolha começar cada dia como começou este. No altar, na escuta, na entrega. Porque esse é o lugar onde o impossível se torna realidade. Onde o medo perde espaço. Onde a fé encontra voz. E onde Deus continua tocando, curando, restaurando, guiando. O céu tocou a terra neste amanhecer, e você foi alcançado. Isso não pode ser ignorado. Isso precisa ser cultivado, porque foi nesse exato dia que Deus te tocou ao amanhecer. E a partir daqui, uma nova história começou. Você vai se lembrar desse momento, não por causa das palavras que foram ditas, mas por aquilo que aconteceu dentro de você enquanto ouvia. Algo foi despertado, algo que estava adormecido há tempos. Uma chama foi reacendida, mesmo que em brasa tímida, mas viva. E isso é sinal de que Deus te tocou. Talvez você não tenha sentido um arrepio, nem tenha chorado ou se emocionado como em outras experiências. Mas houve um toque, um mover discreto, porém profundo. Um alinhamento entre sua alma e o céu que não será mais desfeito. Esse amanhecer não é só mais um início de rotina.
Ele foi marcado eternamente, porque há dias que entram na história da alma, dias que mudam a forma como você enxerga tudo. E quando Deus toca, o tempo desacelera. As vozes externas perdem força. Os ruídos internos se aquietam. O que era urgente perde prioridade, e o que era essencial, mas ignorado, volta ao centro. A presença de Deus não vem para impressionar. Ela vem para reordenar. E quando ela encontra um coração disponível, ela transforma tudo sem fazer alarde. O toque de Deus restaura a sensibilidade. Ele devolve a leveza. Ele faz o coração, tão acostumado com pressões e pesos, voltar a bater com propósito. Você não precisa mais começar o dia na defensiva, como quem se prepara para uma batalha inevitável. Agora você pode começar como quem já venceu dentro, como quem já recebeu direção antes dos problemas chegarem, como quem caminha não por instinto, mas por convicção espiritual. O toque de Deus traz de volta aquilo que você achava que havia perdido para sempre: paz, clareza, esperança, fé. Ele levanta o que estava caído por dentro. Ele restaura o brilho do olhar, mesmo quando ainda há lágrimas. Ele resgata a identidade que o tempo e as experiências tentaram apagar. E se você permitir, ele continuará tocando, continuará falando, continuará direcionando. Porque Deus não quer um encontro esporádico. Ele quer relacionamento. Ele quer que cada manhã se torne o altar onde você se encontra com Ele. Hoje foi só o início. Uma semente plantada em solo fértil. Mas se você cultivar, se continuar buscando, ouvindo, orando, você vai experimentar frutos que nem consegue imaginar agora. Vai perceber que os dias, por mais desafiadores que sejam, se tornam diferentes quando começam no altar. Que decisões difíceis se tornam mais leves quando são tomadas debaixo da presença. Que batalhas se tornam suportáveis quando você sabe que não está lutando sozinho. Esse toque é resposta de orações feitas em silêncio. É resposta de lágrimas que ninguém viu. É resposta de clamores que você mesmo achava que Deus não tinha ouvido. Mas Ele ouviu. E Ele escolheu te tocar agora. Porque sabia que você estava no ponto certo de entrega. Sabia que era o momento exato em que a sua fé, mesmo pequena, se tornaria solo para algo novo. E Ele nunca desperdiça uma fé sincera, por mais frágil que pareça. Guarde isso no coração. O toque de Deus não vem para te emocionar por um instante. Ele vem para te marcar para sempre. Ele vem para te lembrar que você não está perdido, não está esquecido, não está sozinho. Ele vem para te levantar do lugar onde a alma havia se acomodado. E depois desse toque, tudo muda. A forma como você ora, como você age, como você espera. Porque quem foi tocado pelo céu nunca mais caminha com os olhos apenas na terra. Então, a partir de hoje, escolha viver diferente. Escolha começar cada dia como começou este. No altar, na escuta, na entrega. Porque esse é o lugar onde o impossível se torna realidade. Onde o medo perde espaço. Onde a fé encontra voz. E onde Deus continua tocando, curando, restaurando, guiando. O céu tocou a terra neste amanhecer. E você foi alcançado. Isso não pode ser ignorado. Isso precisa ser cultivado. Porque foi nesse exato dia que Deus te tocou ao amanhecer. E a partir daqui, uma nova história começou. Corrente de oração viva. Se essa oração falou com você, se em algum momento durante essa jornada você sentiu que Deus te tocou, então não guarde isso só para si. Essa experiência não foi apenas para te fortalecer, mas também para te transformar em um elo de uma corrente viva de intercessão. Aqui, nós não somos apenas ouvintes, somos guerreiros em oração. Somos uma família espiritual espalhada por toda parte, conectada por um só propósito: buscar a presença de Deus todos os dias com fé, reverência e entrega. Ao se inscrever neste canal, você se torna parte dessa corrente de oração diária. Isso significa que o seu nome, a sua casa, os seus sonhos e as suas lutas passam a ser cobertos por intercessão constante. Todos os dias, oramos juntos, levantamos clamor uns pelos outros e declaramos que o poder de Deus é maior do que qualquer obra contrária. Então, clique no botão de inscrição agora.
Ative o sino de notificações para não perder nenhum momento de oração. E mais do que isso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser tocado pelo céu ainda hoje. Alguém que talvez esteja em silêncio, mas gritando por dentro. Sua atitude pode ser o elo que faltava para que outra vida seja restaurada. Junte-se a nós. Declare com fé: eu faço parte dessa corrente de oração. Eu começo o meu dia no altar. E eu escolho caminhar com Deus, um dia de cada vez. Nos vemos na próxima oração. Até lá, que a paz, a força e a presença do Altíssimo te acompanhem.